Sejam muito bem-vindos a mais um programa Trícia Tadros. Essa é uma entrevista que eu tento fazer há bastante tempo, mas ela é uma mulher de muitos talentos, muitos afazeres, que dispensa qualquer apresentação. A nossa queridíssima Lúcia Viana. Querida, até que enfim deu certo, né? Tudo no tempo de Deus. A gente tem que esperar férias escolares para conseguir falar com ela lá. Ah, bacana, não é mentira não, foi isso mesmo. Um recessozinho acadêmico nos permitiu estar hoje realizando, né? Pergunta que não quer calar. O que você bebe? O que tem na sua água? Qual é a vitamina? Como é que você consegue, Lúcia? Isso é de verdade mesmo? É verdade! A vida toda eu me pergunto o que a Lúcia Viana faz para ter tanta energia. Muitas pessoas me perguntam isso. Eu, com toda tranquilidade, devo dizer que não tomo nada além do que as pessoas normalmente se alimentam. Não bebo quase. Tomo uma tacinha ou outra de champanhe, porque com uma eu já fico animada. As pessoas falam assim, nossa, tu é tão animada. Falei, gente, imagina se eu bebesse. Eu também mas assim, no dia a dia. Uhum. Foi uma opção, uma escolha de vida sempre. Uhum. Outro dia eu estava comentando assim, 43 anos de cajim eu tenho. Uhum. Eu acho que essa opção pelos exercícios físicos, a vida toda, pode ter muito a ver com esse resultado de energia. Porque assim, eu não tomo energético. Não. Eu não tomo vitaminas para te manter elétrica, para te manter ativa, não. O que eu tomo, na realidade, é magnésio, que não é energético, magnésio e vitamina C. Meus amigos patologistas, por favor, vamos fazer um exame de sangue na Lúcia Viana, analisar o resultado e encontrar a fórmula da energia que a gente está precisando. Mas eu acho que tem um ponto fundamental. A minha vida flui e eu tenho mais energia se eu amanhecer malhando. Se eu não malhar, parece que o dia não começa ou não flui, fica devagar. Tá aí a diferença da nossa vida. Eu acho que pode ter um pouco a ver com isso, sabe? E assim, gente, eu sou muito positiva, eu vibro muito pra cima, eu nem penso muito em coisas negativas. Para mim, tudo vai dar certo. Eu tenho muita fé, crédula total. Eu acho que eu sou até ecumênica. Eu creio demais. E eu acho que... sabe que às vezes até sorrir muito, que eu acho que eu tenho esse defeito. Não. As pessoas até comentam, nossa, você sorri demais. Olha, graças a Deus. Gente, eu costumo dizer que para chorar, o São João Batista está aberto até às 18 horas. Pode ir lá. Agora, quando a gente se encontra, né? É pra rir. É pra rir, é pra recordar coisas boas. E a Lúcia, ela tem essa energia. Ela é de uma calma, de uma serenidade, mas ao mesmo tempo de uma energia que transborda, né? É verdade. É das poucas pessoas que conseguem fazer o dia render, né? Render bastante, mas olha só... Fazer do limão uma limonada, né? Porque não é tudo só alegria, obviamente, né? Mas mesmo assim a gente consegue. E engraçado que o Maurício é o teu oposto, complementar, né? O Maurício é como o Braulio, é aquele temperamento. O Braulio era introspectivo, calmo, sereno. Eu um pouquinho mais agitada. O Maurício, total igual ao Braulio. Ali no canto dele. Um tempo aí ele parou de me seguir no Instagram. Como? Falou, mãe, você quebra as regras éticas das redes sociais. Eu falo, meu filho, me segue quem quer, ninguém é obrigado a nada nessa vida. Olha só, a Lúcia Viana quem segue a Lúcia Viana é uma explosão de energia, é encontrar pessoas que às vezes faz tempo que você não encontra, verdade, adoro né? Adoro isso.
resgatar, O sabe? Maurício, filho de Lúcia Viana, parou de te seguir. Parou, já retornou. O Maurício iniciou direito, mas depois ele descambou para o marketing, exatamente. Publicidade e comunicação, ele se formou há 6 anos atrás. E aí, com o trabalho, talvez ele tenha vislumbrado que a gente mostrar nas redes um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso dia a dia, um pouco das coisas boas da vida. Não é que a gente só viva coisas boas, porque realmente tem momentos que a vida tem altos e baixos, óbvio, para todos, né? Para todos. E esse é um problema grande dessa nova geração, que é não saber conviver com os maus momentos e a frustração, né? O que a gente já aprendeu desde cedo, né? Limites, e aí eles, qualquer coisinha, uma coisa menor, já é um motivo para uma dimensão maior de tristeza. E a gente acho que ralou um pouco, né? E a gente viu que realmente nós vamos enfrentar coisas ruins, mas nós vamos enfrentar com serenidade, equilíbrio e alegria. Eu acho que nós somos de uma época que o não já era a regra. O sim era a exceção. Aliás, nós nascemos num regime de exceção, né? Nós somos criadas com uma sociedade toda muito tolhida. Então, pra gente, o não já era o padrão, né? Aí, voltando, o Maurício então voltou a me seguir. A gente é muito família, a gente posta muito família, a gente posta muito trabalho, alegria, o dia a dia, viagem, é tudo. Mas você tocou num ponto fundamental, né? Então, quando você fala assim, puxando o fio da meada, você estava dizendo que o não já era regra. Aí eu faço um comparativo hoje com o mercado de trabalho, não porque toda a minha carreira voltada para o mercado de trabalho, profissional e academia, faculdades, que eu quero dizer. Nesse sentido, hoje eu vejo muito assim, dúvida em qual curso eu vou estudar. Qual que eu tenho mais afinidade. Aí eu peço a sua ajuda. Na nossa época, a gente não tinha muita escolha. A gente tinha que sobreviver e sobreviver. A gente tinha que conquistar o mercado de trabalho. A gente não tinha particulares. Não. Só tinha administração, direito, medicina, engenharia. Isso. Na nossa época. Então a gente tinha que passar na pública. E tinha que escolher uma dessas. Quem era filho de médico, geralmente ia para medicina. Quem era filho de empresário, administração. Isso. E assim era. E quem não passava no vestibular ia trabalhar. Acabou-se. Nós não tínhamos opção. Aí eu falo assim, eu sabia que eu ia gostar do direito. Já me fizeram muitas vezes essa pergunta. Você escolheu, você projetou fazer concurso para magistratura, ser juiz e ser professora? Não, eu não. Eu tinha um pai advogado, eu não gostava, por exclusão, de medicina, área médica, tinha medo. Matemática, 0 à esquerda. Engenharia, idem, né? E aí, administração, não vou escolher. Vou escolher, então, direito, porque meu pai já era formado em direito. Sim. E aí, não era porque eu gostava, graças a Deus, abracei, deu certo, fui bem, gostei, me apaixonei pelo direito, seja Isso como... é importante, né? Seja como foi na magistratura, seja como na sala de aula, com alunos, na coordenação dos cursos, fazendo a gestão dos cursos de direito, com os alunos, com os professores. Falando em alunos, Lúcia Viana é uma unanimidade entre os alunos. Os alunos são apaixonados por Lúcia Viana. Lúcia, me conta, esse teu jeito com os jovens, isso é uma coisa que você provavelmente nasceu, né? Com essa habilidade, né? Isso é assim, a gente não busca, a gente não força, não tem formação para isso. Não existe. Eu vou fazer uma formação, fazer um cursinho para agradar as pessoas. Não existe. Não. Ou você né, recebe as pessoas com gentileza, com carinho, com educação.
independente de quem seja. Eu tenho uma afinidade com meus professores absurdos. Meus professores, a gente tem uma relação. Claro que na hora da seriedade. Sem dúvida. Na hora do compromisso e da responsabilidade. A mesma coisa com os alunos. O aluno nunca chega por nada na coordenação. Ou ele quer tirar uma dúvida do direito, ou ele quer simplesmente ser ouvido. Deixa eu só explicar um pouco mais para alguém que tá vivendo debaixo de uma pedra, alguma coisa assim. A Lúcia Viana, ela vive no meio acadêmico, ou seja, nas universidades, desde a minha época de aluno, praticamente. E onde tem a coordenação de Lúcia Viana, os pais já têm a tranquilidade de que vai ser o melhor curso para os seus filhos. Primeiro porque ela tem um ciclo de amizade com os melhores professores da cidade. Então, aonde Lúcia Viana vai, os melhores professores vão. Isso é fato, né? E onde os melhores professores vão, é o melhor lugar para o teu filho aprender. Porque é isso que a gente estava falando. A Lúcia falou que foi fazer direito porque o pai dela era advogado, ela não tinha grandes paixões por direito, mas ela foi, durante a faculdade, encantada, né? A função do professor, a função da escola é fazer com que o aluno se apaixone, né? Pelo aquilo que ele está estudando, né? Nós, professores, nós temos que ser encantadores de alunos. Nós temos que facilitar, traduzir na linguagem e traduzir para as coisas que os interessam. Eu vou pedir um minutinho de comercial, claro, e a gente volta já com Lúcia Viana contando mais sobre essa mágica que ela possui. A gente volta já. Voltando aqui desse intervalo com a nossa querida Lúcia Viana. Eu falava antes do teu papel de encantadora de alunos, encantadora de professores e de confiança dos pais. Como é que é? Como é que você se sente com relação a isso? Exatamente assim? Eu me sinto primeiramente muito agradecida a Deus por ter conquistado esse jeito tão especial de ser com alunos e professores que dizem. Esse dom, né? Eu me descobri professora já nos idos da Constituição Estadual, 1988, vi um edital no CIESA, ainda era na Djalma Batista, não tinha direito. Lembro. Mas tinha disciplinas de direito. Sim. E eu comecei ministrando direito comercial. Fiquei com o CIESA há muitos anos, até que fomos para o bairro da União. E lá iniciei o curso de direito. Realmente montei, como você sabe, todos os melhores professores de Manaus. Nessa época, os melhores do direito. Só tinha direito na Newtonise e no CIESA, eram os melhores. E fiquei 13 anos no CIESA. Foi onde me descobri professora e depois aclamada coordenadora. Sim. Pelo nosso mestre querido guru Manuel Bessa. Falou, não vai ter votação não, é ela, aclamada. Eu falei, mas como? Eu nem quero. O Bessa, ele tinha um poder de observar e ler as pessoas, né? Nossa, inesquecível, mago. Ele sabia ler, eu acho a experiência dele de padre. Né? Depois morou na França há muitos anos, fez mestrado e doutorado. Sim. E foi mestre de todas as gerações de Manaus. E o melhor. E o melhor. Sem dúvida, então, eu tive a sorte de ter sido conduzida e aclamada, onde fiquei 13 anos no CIESA como coordenadora. Daí surgiu, né, esse trato muito especial com alunos e professores, onde eu me descobri com um pouquinho desse dom, se é que se pode dizer. Bom,
Quando veio a UEA, em 2001, Dr. Lourenço Braga me liga e disse: não podemos ficar sem você no direito da UEA. Venha para o nosso barco. E saí do CIESA, onde fiquei 11 anos na UEA, também coordenando. Outra experiência, particular para uma pública. É outro perfil de aluno, é outro perfil de professor. Foi muito, eu agradeço a Deus todos os dias, nomes que eu aprendi a reverenciar e aprendi verdadeiras lições de gestão, de gerência acadêmica de curso superior e lições de direito. Lourenço, Robério Braga, José Braga, Félix Valois, todos passaram por ali, né, assim, dando verdadeiras lições de como construir uma universidade. Então, o Amazonino pensou, eles executaram em 4 meses. E aí se tornou o que foi a UEA. O que é a UEA? A UEA foi gestada na época que eu era chefe de gabinete da SEDUC. Olha. E ela começou, eu acompanhei muito bem, porque assim, ela começou a ser gestada lá na SEDUC pelo Vicente Nogueira. Vicente Nogueira, um dos ícones. E o Amazonino. Isso. E o Jorge, na época, procurador-geral do Estado também. O PGE, também o seu... E a PGE ali com os decretos, nas resoluções das coisas. Então, fazendo nascer. Eu acompanhei o nascimento, a gestação da UEA. E a UEA, ela é uma universidade que ela tem características muito particulares. Apesar de nós sermos da UFAM, que também era uma pública, mas a UEA, ela tem um perfil... Porque primeiro é regionalizada. Exatamente. Né? Tudo que se ia compor, preparar qualquer curso, administração, direito, era para os cargos públicos estaduais. Né? Então tem um objetivo, uma missão, como conquistou, como avançou em todos os interiores. O curso de direito da UEA, eu acabei indo coordenar o direito de Parintins, onde nós nascemos, também com o direito de Parintins. Toda semana pegava Rico, ia para Parintins montando curso. Formei 2 turmas lá. Então eu não posso não ser grata por tanta experiência bacana na minha vida. Depois passei mais 9 anos no Marta Falcão. Também montei, a professora Nelly falou: tá aqui. Faça o projeto, monte o curso de Direito. Melhores professores, você sabe disso. O Marta Falcão era uma família. A Marta Falcão era uma família. Eu lamento que a Tia Nelly realmente tenha chegou o momento, ela teve que... ela estava cansada. A mãe estava muito doente na época. E ela acabou tendo que vender. Como ela sempre amou os pequenos, ela acabou... ficando só com... abrindo mão, né, da faculdade. Mas assim, o Marta Falcão, no momento que vocês gerenciavam, né, Tia Nelly... era maravilhoso. Era uma família. Uma família, um corpo docente. Érico Desterro. Nossa, Aldenei Valente. Manuel Bessa. Eram professores ícones também. E também o André Bessa. Francisca Rita. Francisca Rita. Direito do Trabalho. Anabel dando aula. Você imagina a procuradora do Ministério Público dando aula de Direito de Família. O presidente do Tribunal de Contas. Era o Braulio Guidalevich. O Braulio, professor de Direito Administrativo maravilhoso. Gente, Braulio, infelizmente não está mais entre nós. Foi uma das grandes mentes que a pandemia levou, né? E Braulio, além de ser um professor de uma qualidade excepcional, Braulio era uma pessoa que era quase um monge, né? Era quase um monge, de uma paciência única para ensinar, né? De um trato com os alunos maravilhoso. Idolatrado. E Braulio foi o pai de Maurício. Meu marido foi Maurício, hoje tem 34 anos. Braulio todos os minutos do dia na nossa vida. Pois e uma pena que assim, perdemos um grande professor, perdemos um ser humano inigualável.
ser humano, humano. Isso, sem vaidades, né? Era. O que é muito difícil nesse meio. É. E perdemos o pai de Maurício, que... E engraçado que, assim, eu me lembro muito bem quando o Maurício é bem mais velho que os meus filhos, né? Uma geração mais... E quando os meus filhos conheceram o Maurício a primeira vez, disseram: mãe, encontramos teu filho perdido. Porque ele é branquinho com você, com cabelo. Parecia mesmo. Com o cabelo do Jorge. Aí eu falei: gente, mas esse não é o meu filho, esse é o filho do Braulio. Né? Porque Maurício nasceu a cara do Braulio. Né? A vida toda assim. O Maurício, ele herdou tudo do pai. Do temperamento, caráter, honestidade. Nunca vi uma pessoa tão correta como o Braulio. Assim, aquele ser com aquele humor inteligente. Não, e o que eu achava mais bacana nele... As ironias inteligentes. Além desse humor inteligente dele, desse humor ácido, assim... O que eu achava mais interessante no Braulio é que ele conseguia reunir todas as ex-esposas. As ex-esposas são os 4 filhos unidos. Numa harmonia que, assim, é só de uma pessoa muito espiritualizada pra conseguir. Eu digo até assim, era um ser tão iluminado que por isso foi tão cedo. Missão dele encerrou aqui e ele, certamente, Deus estava precisando de mais um anjo. De mais um anjo lá. Então, eu costumo olhar muito por esse lado. E Braulio veio parar aqui em Manaus por uma questão, assim, completamente aleatória, né? Porque a família do Braulio... Primeiro casamento, a Matilde veio casar. E a família do Braulio, de origem, onde ele nasceu no meio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargadores, pai, depois mãe, depois padrasto, os irmãos hoje defensores públicos. Ou seja, ele nasceu nesse meio, ele era vocacionado, ele realmente foi um presente que o Amazonas ganhou. Foi, né? Foi. E ele cumpriu tão bem a missão dele que partiu. Exatamente. Mas assim... Aí depois, só para finalizar essa parte da trajetória acadêmica, né, de coordenação e professora, aí depois do Marta, já nos idos de 2018, a nossa querida professora reverenciada, reitora, professora Maria do Carmo Cefaíli em Albuquerque, me liga convidando para assumir a coordenação da Santa Teresa, da Novel Santa Teresa, que 6 anos e meio é um bebezinho ainda de academia. Está engatinhando, nos seus erros e nos acertos. Acho até que já com uma visibilidade, uma credibilidade estupenda em tão pouco tempo. Não tem. Né? Em tão pouco tempo. E a professora Maria do Carmo, eu disse: professora, eu estava pensando até meio já em parar, e eu já tinha até me aposentado do magistério superior, porque veio a reforma da Previdência, e eu com medo, né? Já tinha mais de 30 anos e preenchia todos os requisitos da aposentadoria. Me aposentei no teto como professora e aí fui lá ser coordenadora. Ela disse: Lúcia, só tem 2 turmas, fácil. Eu estava lá nesse primeiro dia, Lúcia chegando numa serenidade assim... Aí, mas realmente eu não alcançava, né? Que o crescimento ia ser tão rápido. Meu amor, onde você está? Você é o fermento. Você é o fermento que faz crescer. É tão pouquinho, 2 turmas. De repente, hoje nós temos mais de 900 alunos. Eu tenho 22 turmas para tomar conta, o corpo de professores gigante, de alunos incríveis. E o filho de todo mundo confiado a ela. É verdade. É uma coisa impressionante. E só um detalhezinho que você falou ainda há pouco da pandemia, quando o Dudu, o nosso filho, eu digo assim, nosso filho, os filhos dos meus amigos que vão para lá são os nossos filhos. E aí, quando o Dudu foi para lá, que iniciou presencialmente após a pandemia, vale ressaltar que nós não paramos um dia. O decreto saiu dia 17 de março e no dia 19 nós estávamos com a plataforma pronta online. Não atrasamos nenhum dia, nenhum período. Então, só para concluir essa história, Dudu, meu filho foi daquele ano que não houve vestibular nas faculdades públicas e começou online
E a coisa mais engraçada é que ele logo se apaixonou pelo professor Elcio do Carmo Ribeiro. Elcio do Só Carmo. que eles nunca tinham se visto. E no dia do meu aniversário, eu fui entrevistar o professor Elcio e ele veio nos buscar pra jantar. E eles se conheceram assim, presencialmente, como se fossem Velhos amigos. velhos amigos. Bom, falando em velhos amigos, a gente vai ter que continuar essa conversa no próximo programa, porque Lúcia Viana não rende um programa só. Convido vocês a assistirem mais Lúcia Viana no próximo programa. Obrigada pela audiência. Muito obrigada. Muita honra, muita alegria de estar aqui com esses queridos amigos e gigantes também da área jurídica do Amazonas. Um beijo para vocês e obrigada pela audiência.